A política do dia hoje formada por Eliezer Rodrigues. Boa tarde, Eliezer. Espectadores. Edna Maciel está de volta. Tássio Cruz está de volta. Eu começo lá na ponta com Eliezer Rodrigues. Ontem nós conversamos aqui sobre PV, sobre Tereza Brito, incluímos PCdoB, toda essa federação. Hoje tivemos novidade envolvendo o PV, não é, Eliezer? Tivemos uma novidade importante, a alta cúpula do partido se movimentando no sentido de apoiar a pré-candidatura de Fábio Novo, do PT, à Prefeitura de Teresina. Você ouviu? Eu ouvi o próprio deputado Fábio Novo sobre essa adesão do vice-presidente estadual do PV à sua pré-candidatura. Vamos ouvir o deputado Fábio Novo. Cada dia é um degrau que a gente sobe, né? É uma escadinha, todo dia você tem que subir um degrau e a nossa meta todo dia é subir um degrau para tentar chegar no topo e nós vamos chegar com fé em Deus. Então, estou muito feliz porque todo dia são novas adesões. Essa adesão aconteceu de forma natural, fui procurado por ele lá no meu escritório e manifestou o desejo, né? O PV é um partido que está no nosso arco de alianças, ele é o vice-presidente estadual. Vou, inclusive, mais uma vez tentar uma conversa com a nossa querida deputada Tereza Brito, mostrar para ela toda essa questão da conjuntura que nós estamos vivendo. Hoje nós já temos formalmente a decisão do PT, temos hoje formalmente o apoio também do PCdoB, portanto, maioria dentro da federação, e vamos trabalhar para que a gente tenha também o apoio do PV. Esse é o nosso desejo. O que é essa adesão, Eliezer, passa de recado para a ex-deputada Tereza? Ela perde força, ela acaba sendo pressionada a acompanhar o seu partido nessa decisão. É claro, ela é representante maior do PV no estado do Piauí, é a presidente. Agora, à medida em que o seu próprio vice-presidente, o seu imediato, já assume um caminho, passa um recado, que essa decisão precisa ser amadurecida a nível de grupo. Se ela não quer, mas é preciso ouvir um grupo que talvez queira. É claro, a deputada Tereza Brito permanece ligada à Franzé, ela exerce um cargo de indicação na Assembleia Legislativa, é ouvidora do Parlamento Estadual por indicação do deputado Franzé. Lembrar, colegas e companheiros telespectadores, Tereza Brito também não votou no atual governo, fez oposição na eleição do ano passado, e esses fatores podem estar influenciando no seu posicionamento nesse momento político. Agora, a maré está correndo em direção a Fábio Novo. Então, nadar contra essa maré está cada vez mais difícil. Edna Maciel, pelo que a gente observa de bastidores, o deputado Fábio Novo, inclusive, fez essa observação. Diz que essa é uma construção que é formada por vários degraus. Pelo que nós estamos observando, está faltando só um degrau para ele ter o PV completo na sua pré-candidatura, que é a ex-deputada Tereza. Talvez esteja faltando só um degrau, mas certamente, Otávio e colegas, ele está muito certo quando tem cautela em falar por causa do que aconteceu antes, né? Nós vimos aí toda a polarização em torno do nome dos dois candidatos que ficaram por último, né, para ser o pré-candidato do Partido dos Trabalhadores e dos seus aliados. Então, por aí a gente vê que esse degrau que falta, esperamos e estamos na expectativa, e pelo que falamos nos bastidores, seria sim Tereza Brito, como Eliezer mesmo já colocou, e nós acompanhamos aqui várias vezes. Ela sempre foi oposição ao governo, hoje está num local apoiada por um petista que competiu, mas é um conjunto de fatores que leva o posicionamento dela, sempre fez uma oposição bem ferrenha. Mas essa vai ficar para a história, né? O posicionamento dos seus pares já não é como o dela, e pode ser sim que ela seja convencida. É a liderança, é a que comanda e coordena, mas sabemos que a decisão final terá, a batida de martelo virá com a aceitação dela. Vamos acompanhar, e o deputado Fábio Novo está realmente agindo estrategicamente quando faz esse tipo de declaração aí na mídia de que vamos devagar, né? Mas estamos chegando lá. Tássio Cruz, o que é que está faltando para Tereza Brito declarar apoio ao Fábio? Eu acho que está faltando tudo, viu, Otávio? Eu conversava hoje pela manhã nos bastidores da Câmara, a gente até tentou falar com a vereadora Poliana,
que é, neste momento, a única parlamentar, né, o único membro do PV que tem mandato no estado do Piauí, e ela não quis tocar muito no assunto, ela tem mantido uma postura de silêncio, mas a adesão de César Augusto, né, vice-presidente do PV, à candidatura do Fábio Novo, eu acho que mostra que se imaginava-se que Tereza Brito tinha sobre si o controle do PV como um todo, ela não tem, ficou bem claro, né? Nós já temos Jadiel, que deixou bem claro que deve seguir por um outro caminho. Nós temos, além de César Augusto, outras lideranças do PV aderindo a Fábio Novo, que mostra que Tereza Brito sofre, sim, dentro do PV, um processo de isolamento, já que uma parte do partido, uma parte da sigla está tomando o seu caminho, independente do posicionamento da deputada. Mas, como eu disse, eu conversava mais cedo com lideranças e com pessoas influentes no meio político que conhecem muito bem Tereza e que eu ouvi a seguinte frase, Otávio: Tereza Brito não vai abrir mão de jeito nenhum e vai até a prévia. É o perfil dela, né? Esse perfil combativo, um perfil de posicionamentos firmes e que deve ser mantido nesse processo. Como eu dizia ontem, continuo defendendo essa tecla de que ela, quando se posiciona firmemente dentro da base governista, ela coloca claramente que o espaço proporcional do PV também vai ter que ser mantido. O número de vagas proporcionais também será mantido. Mas, para mim, é uma sinalização clara de que o PV, que em outro momento, que em outros tempos, foi um PV de Tereza Brito, hoje não. Hoje é um PV dividido e que já deixou bem claro que apoia, em parte, Fábio Novo, independente dela. Eu diria que é um voto a menos dentro da federação, dentro dessa estratégia do PV, com o apoio do vice-presidente do partido, a Fábio Novo. Pegando a ex-deputada Tereza como exemplo, aliás, você citou que ela estava, ou continua estando, aliada ao presidente da Assembleia, o deputado Franzé Silva. Junto com Tereza, tinha ali outro bojo de lideranças comunitárias, políticas, tinha ali em torno de 6 a 7 partidos menores, apoiando a candidatura de Franzé. Esse grupo está vindo em direção a Fábio Novo, está estagnado lá com o Franzé. O que você tem apurado, Eliezer? Essa pergunta, Otávio, porque daí parte um novo processo. O esforço que o deputado Franzé teve para agremiar determinados partidos e lideranças, esse esforço vai ter que ter agora o pré-candidato Fábio Novo. É uma nova rodada de negociações, são outros diálogos, outras articulações, vai depender do empenho e do interesse do pré-candidato Fábio Novo de ir até a essas lideranças que estavam com Franzé. Não é uma migração automática. Não quer dizer que quem estava com Franzé automaticamente está com Fábio Novo. Não. É um outro momento vivido pelo PT e, sob a liderança de Fábio Novo, vão tentar cooptar esses apoios. E quero dizer, Otávio, há um risco. Quem não for convencido a ficar com Fábio Novo pode ir revoltado votar no grupo de Silvio Mendes, Bárbara do Firmino, Luciano Nunes, esse grupo do Progressistas, com União Brasil, PSDB e PL. Tem muita... Pois não, Edna? Dando uma olhada aqui nas redes sociais do deputado Fábio Novo, um dos posts diz assim: já somos 36 mil amigos, ou seja, parece que o deputado já está começando a caminhar, Eliezer. Tem os outros posts aqui, parece que ele vai fazer mesmo isso que você está dizendo aí e sabe que a estratégia é essa, né? Agora tem que ir conquistando o que ele está chamando aí de amigos, que a gente sabe que são apoiadores aí, podem ser apoiadores futuros. O deputado Fábio Novo, que comentou também sobre o evento oficial do PT que vai lançar a sua pré-candidatura. Acontece já no próximo mês de outubro. Vamos ver. O partido vai fazer esse lançamento no dia 7, estamos vendo aqui os últimos detalhes, e a ideia é que a gente faça aí uma festa bonita para Terezinha. Já com pré-candidato a vice? Bom, vamos trabalhar. Esses diálogos, eles às vezes são um pouco intensos, demoram algum tempo, né? Nós temos tempo e vamos seguir com esses diálogos.
Tássio Cruz apurou que o governador Rafael Fonteles deve estar presente nesse evento, né, Tássio? Isso, deve sim, Otávio. Toda a cúpula do Partido dos Trabalhadores deve participar. Já tem local para acontecer? Ainda não tem local, mas a cúpula do Partido dos Trabalhadores deve participar. E uma informação que a gente tem ouvido muito nos corredores, nos bastidores, sobre a vaga de vice, Otávio, um perfil que vem sendo delineado, especialmente ligado a movimentos femininos, principalmente a presença de uma mulher. É muito forte a possibilidade de uma mulher ao lado de Fábio Novo como vice, e um requisito também importante que a gente apurou é que tem que ser fortemente ligado aos movimentos sociais. Fábio Novo, apesar de ser de movimentos sociais, apesar de ser do PT, mas traz consigo essa imagem de experiência, essa imagem de gestor, e se busca essa vice ligada a movimentos sociais, para trazer esse tom dos movimentos também para a candidatura. Então, vai se desenhando o perfil da vaga de vice. Como a gente já explicou aqui, é uma estratégia que todos utilizam sempre, né? De não anunciar com muita antecedência a vaga de vice, porque quando você escolhe um, você deixa de escolher vários outros, e com isso outros partidos podem ficar insatisfeitos, mas já começa assim a se desenhar esse perfil da vaga de vice de Fábio Novo, que, como eu disse, todos os caminhos indicam para a presença de uma mulher. Zé Rodrigues, tem apuração, pois não, Eliezer? Esse aspecto do vice, porque assim, o deputado Fábio Novo avançou na federação, mas tem os demais partidos da base, MDB, PSD, Solidariedade, entre outros. Então vai acontecer esse lançamento no dia 7. No dia 7 nós vamos ter uma ideia mais precisa, a depender de quem estiver lá, como é que está essa base de apoio, esses 36 mil amigos do deputado Fábio Novo, buscando esse fortalecimento do seu nome nessa reta de pré-campanha. Então será realmente um evento bastante significativo, né? O partido está se antecipando para ter tempo de trabalhar e avaliar esses perfis. Até o momento, os outros partidos também têm pré-candidatos, e ninguém está disposto, ninguém está sinalizando que vai abrir mão de uma pré-candidatura própria só por uma vontade do outro. É preciso contemplar si também antes de ceder ao projeto de determinado partido. Otávio. Do que o Eliezer disse, com os, digamos assim, critérios que o Tássio ouviu, tem que ser mulher, tem que ter uma bandeira de luta. Eu, analisando esses critérios, se encaixa em Tereza Brito, não. Mulher e tem a pauta ambiental como bandeira, hein, Edna? Os meninos estavam falando aí, e eu estava aqui vendo. É claro que a gente sabe que dentro do Partido dos Trabalhadores, até porque fazem mesmo esse movimento das mulheres, né, nas comunidades e tudo mais, mas eu pensando aqui na federação e nessa coisa toda das propostas de Tereza, no que ela fala, da deputada Tereza Brito, eu estava pensando também aqui, eu falei assim, já pensou uma chapa Fábio Novo, Tereza Brito, afinal, mulher, não não deixa de estar no perfil por ser uma mulher de liderança, né? Mas a gente sabe que tem as questões políticas dela mesma, e acho meio improvável essa casadinha bem aí, e acho que o próprio partido que encabeça, e também alguns outros, como o PCdoB, enfim, ia ter um pouco de grita, viu? E esse perfil aí traçado pelos colegas também, que a gente ouviu nos bastidores, eu acho que é mais para uma liderança comunitária ou para uma liderança política com o perfil tão aguerrido quanto o de Tereza, mas com uma outra história dentro da esquerda, que creio que sim, Otávio. Estrategicamente, Otávio, o vice tem que ser agregador. O vice tem que ser agregador. Trazer voto novo. Tem que ser alguém experimentado. Eu acredito que alguém sem experiência pode deixar o partido sem um suporte importante. O vice representa realmente alguém que vem a agregar, a trazer públicos que o cabeça de chapa não alcança. Agora, minha dúvida nesse momento, o deputado Fábio falou na Sonora, ele disse o seguinte: nós temos tempo para essa escolha. Tem tempo mesmo, Tássio? Ou já é possível, ou já é preciso lançar cabeça e vice nesse estágio da disputa? Eu acho que tem, Otávio. Como eu disse, você anunciar um candidato a vice com muita antecedência,
acaba excluindo outras possibilidades, né? E se dá um formato muito claro de uma chapa para os rivais, né? Que já podem ali começar a construir todo um argumento de campanha. Então eu acho que para a escolha do vice, sim, se tem tempo, né? Se tem mais tempo, escolhendo o cabeça de chapa, acho que é a definição, aproveitando... Tem uma outra mulher também especulada, viu? Deputada Simone Pereira, do MDB. Mulher e com bandeiras. É uma possibilidade. E você perguntava a Edna, eu acho pouco provável que Tereza Brito e Fábio Novo estejam lado a lado, já que Tereza, mesmo sendo do PV, tem uma história política pouco ligada ao PT, vamos dizer assim. Agora, as mulheres já largam na frente nessa disputa de vice de Fábio Novo. Diga, Edna. Se me permite, o que nós estamos comentando aqui reflete um pouco o que está acontecendo em nível nacional, quando o presidente Lula está sendo pressionado em vários momentos, inclusive agora, a indicar uma mulher, né? Já que a história e todas as falas durante a campanha foi da valorização, né, das mulheres, dos negros e, enfim, dos indígenas, né, da população indígena. Então, a exigência do momento é que essas representatividades estejam nesses cargos. Vamos falar agora de Câmara Municipal de Teresina. É que a Câmara aprovou uma suplementação orçamentária de 148 milhões. Vai remanejar de outras pastas para a pasta da saúde. Quem esteve por lá foi o Eliezer Rodrigues, que ouviu o líder do governo, Antônio José Lira. Vamos ver. A justificativa é porque o orçamento que foi votado de 2023, que foi votado em 2022, retirou alguns recursos que nós sabíamos que a Fundação Municipal de Saúde, que é onde tem o maior recurso destinado por uma orientação do prefeito Dr. Pessoa, precisaríamos de novos recursos. Onde é que serão retirados? De algumas SAADs, da própria Secretaria de Finanças, na área da comunicação também, de todos os setores da Prefeitura. Tirando um pouquinho de cada um, repito, vai gerar uma demanda que será atendida pela nossa saúde de Teresina. Na prática, Eliezer Rodrigues, o que quer dizer esse remanejamento de recursos? Otávio, o Poder Executivo, a Prefeitura de Teresina, tem uma margem de remanejamento do orçamento de até 20%. A gente sabe que a lei orçamentária é uma peça que é votada no ano anterior para execução no ano seguinte. Ela é determinada, fonte de receita, expectativa de despesas e aquilo tem que ser seguido à risca. Mas há uma margem de 20% que o próprio prefeito ele pode retirar de determinada área para alocar em outra, a depender da necessidade que surge, porque é imprevisível o que vai acontecer no ano seguinte. Se tem um planejamento, uma expectativa, mas na prática é imprevisível. Circunstâncias podem acontecer e aí determinadas pastas podem precisar de um orçamento a mais do que o esperado. Segundo o prefeito Dr. Pessoa, o custeio da saúde aumentou, medicamento aumentou, insumos hospitalares aumentaram, salário de profissionais. Então tudo isso exige mais orçamento. Para não parar o serviço essencial, o gestor retira de outras pastas menos prioritárias, não menos importantes, menos prioritárias, para alocar nessa área mais urgente, mais essencial. Foi isso que aconteceu. Não é empréstimo, não é orçamento extra, é tirar um pouco de várias pastas, como citou aí o vereador Antônio José Lira, de SAADs, de outras secretarias, para fortalecer, incrementar o orçamento da Fundação Municipal de Saúde de Teresina. Para o Tássio, porque o Tássio esteve lá na Câmara Municipal de Teresina hoje pela manhã. Qual foi o clima dessa votação, Tássio? Até porque ontem a gente comentou que seria um teste para a base do doutor Pessoa. Qual foi o clima na Câmara hoje? Foi no início de tensão, Otávio. O líder, Antônio Zé Lira, chegou a contar no dedo quantos vereadores tinham ali. E quando ele percebeu que já tinham a maioria, que tinham cerca de 16, ele encerrou o pronunciamento dele e abriu o grande expediente para iniciar as votações. Foi aprovado por unanimidade, mas com várias declarações de voto da oposição, que alguns registraram a inconformidade por mais um aporte, né, mais um crédito suplementar ter sido aberto. Para se ter ideia, Otávio, esse valor
de 147 milhões representa 11% de todo o orçamento previsto para o ano de 2023 da saúde. Ou seja, estamos aí faltando praticamente 4 meses, 3 meses e alguma coisa para o final do ano, e a Prefeitura implementa, né, suplementa em mais de 11% um orçamento. Então, alguns vereadores criticaram o fato deste orçamento já não ter sido previsto com um aporte maior para a saúde o ano passado. Foi o que alguns comentários e outros, como a gente já destacou aqui, como o vereador Ismael, criticou o fato de ter sido encaminhado ao Legislativo um decreto que não precisava, já que existe, como o Eliezer disse, margem para a aplicação desse orçamento suplementar sem que precisasse ouvir a consulta. Pareceu entre os vereadores, Otávio, que o prefeito estaria utilizando a pauta da saúde para ampliar a sua margem de suplementação orçamentária, já que ele traz mais segurança, né, amplia essa meta. Mas foi aprovado por unanimidade, mas com essas ressalvas da oposição. O líder do governo, Antônio José Lira, e eu convido a Edna Maciel para a gente acompanhar o que disse o vereador Luiz Lobão, um vereador ligado à pasta da saúde. A gente ouviu ele. Vamos ver. A Câmara dá mais um voto de confiança, apesar que desconfiando até como é que vai ser alocado esses recursos. Colocado em quê? Essa é a pergunta que fica. A Câmara Municipal dá mais um voto de confiança à gestão do atual prefeito, que na saúde não tem dado uma resposta de maneira satisfatória à população de Teresina. Chega até a ser irresponsável, segundo o vice-prefeito. O vice-prefeito disse que 83 milhões aqui nessa casa foram gastos na fundação sem empenhos, sem licitações. E essa casa dá mais um voto, liberando 148 milhões para a Fundação do Social Saúde através desse remanejamento. A preocupação que fica é como irão gastar esses recursos na Fundação de Saúde. Nós sabemos que fornecedores não estão recebendo, que faltam materiais de insumo, material cirúrgico, material, luvas. O que é básico, falta medicamentos nas unidades básicas de saúde. Nós sabemos da dificuldade que tem a população. A população nos reclama, chega a essa casa praticamente pedindo socorro. E esse crédito foi liberado para a FMS e nós vamos fazer aqui um requerimento solicitando à FMS onde serão alocados esses recursos. Especificar em que será gastos e como serão gastos. Resta saber se tem tempo hábil, licitações, empenhos para se acudir, ou seja, chegar a tempo esse recurso para que a população possa usufruir melhor. Essa é a pergunta que fica. Edna Maciel. Otávio. O vereador Luiz Lobão subiu um pouco o tom. Votou a favor, mas subiu um pouco o tom. Segundo ele, a oposição deu esse voto de confiança para o Palácio da Cidade. Agora é saber onde é que serão aplicados, hein, Edna? Isso, o vereador subiu bem os 2 pontos aí, né? Falando até de irresponsabilidade, que poderá ser uma irresponsabilidade. Creio, para não ser repetitiva do que os nossos colegas disseram, mas baseado nessa declaração, Otávio, de que ele tem razão em alguns pontos críticos, né? Não é só holofote da oposição, não é só palanque. Num caso desse, em que a forma está sendo questionada, né? E não o conteúdo, e também a prestação de contas, eu creio que também a gente deve abrir um parêntese aí, né? Porque todo recurso, mesmo ele sendo aprovado e necessário, tem que ter um acompanhamento, né? Então, eu acho que o parêntese é esse, diante do ponto de interrogação aí do vereador. Todos votaram, mas vão ficar de olho, né? Vão ver como esses recursos, se eles realmente serão determinados para os fins. Nós vemos de uma crise na saúde muito grande pós-pandemia. Ainda hoje, né, a gente conta, como o próprio vereador citou bem aí, a falta de insumos em vários hospitais públicos. Vira e mexe, alguém tem que adiar uma cirurgia ou deixar de fazer um procedimento. Então, esses recursos, e não é pouco dinheiro, e o Tássio falou aí a porcentagem, né, 11%, né, se não me engano, me corrijam. Então, a gente tem que prestar bastante atenção, acompanhar, e esperamos sim, Otávio, que os recursos sejam aplicados da forma que devem ser e que não tenham só o interesse também, outros interesses. Obrigado, Eliezer Rodrigues. Tarde, até amanhã. Edna Maciel, muito obrigado, até amanhã. Obrigada a você, até amanhã. Tássio Cruz, nós vamos segurar do Ismael para amanhã sobre o aborto. Grande abraço a você, um abraço especial
ao nosso diretor Jonas Santos, que está de parabéns. Hoje é festa parabéns. em Timon. Grande abraço para ele. Eita, Timon tá em festa. Obrigado ao nosso time. A gente volta amanhã, a partir de 1 da tarde, com o melhor time do jornalismo Piauí.